Agora nós vamos falar sobre a cláusula específica de containers. Você pode estar transportando ele vazio, você pode estar transportando ele com a mercadoria. Então, durante esse transporte, nós vamos ter que ressaltar que você tem que averbar o container, porque ele vai ter uma cobertura com essa cláusula, e você também tem a cobertura da mercadoria. Então, ele sempre tem que ser informado para a companhia os dois itens, tanto o container quanto a mercadoria. Então, ali durante o transporte do container, como você vai informar os dois itens, vamos entender que ele custa 130 mil, a mercadoria custa 200 mil. Então, você está realizando um transporte de 330 mil. Então, se ocorrer um acidente ali, um tombamento, você vai ter a cobertura do container e a cobertura da mercadoria que está indo dentro do container, ou pode ocasionar de você realmente só transportar o container, mas ele tem que ter essa cláusula para ele ter a cobertura ali durante o acidente. A cobertura de operação de carga, descarga e içamento é uma cobertura que você pode ter em apólice. Não significa que você vai se utilizar para todos os embarques que você realizar, você vai selecionar só realmente quando você precisar dessa cobertura. E ela, claro que vai depender da sua operação, né? Ela é ideal ali para máquinas e equipamentos pesados. Mas você seleciona ela, você coloca ela, você tem que comunicar para a companhia, né, que seria através da verbação, que você precisa dessa cobertura durante aquela viagem. E ela vai, né, cobrir ali os danos, né, durante a carga e a descarga. E esse içamento, ele pode ser utilizado máquinas especiais ou não. Tudo é de acordo com a companhia, né, que você seleciona ali, que você define o seu seguro. E a cobertura adicional de viagem rodoviária ali, que é um complemento fluvial, essa cobertura é para você entender quando você vai utilizar ela. Você tem o transporte rodoviário, mas você chega no estado do Amazonas e você precisa uma parte do trajeto, ele é feito ali na balsa, então você precisa dessa cobertura fluvial, que ele vai garantir as coberturas básicas, né, do seu seguro, e você também tem que estar selecionando ela, você precisa comunicar à companhia que você precisa dela naquele trajeto. Então são os estados como o Acre, Amazonas, o Pará, Rondônia e Roraima. E ela vai te garantir as mesmas coberturas básicas que você tem como transportador rodoviário. E só complementando sobre todas essas coberturas adicionais, todas elas vão estar na sua apólice, claro que de acordo com a sua operação. E só ressaltando sobre os custos, elas são coberturas adicionais e elas também têm um custo adicional. E quando você aciona ela, elas também têm franquia. Então você tem que estar sempre ali ciente na sua apólice para você entender qual é o custo de cada cobertura, qual vai ser o valor da sua franquia em caso você tenha necessidade de acioná-la. E na sua apólice ali de seguro sobre o RCTRC do acidente, ele também tem uma relação de exclusões. Então, você como transportador, você tem que estar muito ciente sobre todas as regras, a legislação do Detran. Então, você não pode estar transportando excesso de peso no seu caminhão. Você precisa estar com essa NTT ativa tanto no cavalo, na carreta, a documentação do motorista em dia. O excesso de velocidade é um item que as companhias, quando ocorre o tombamento, é um dos primeiros que ela vai checar, porque isso pode ocasionar uma recusa da sua indenização ali quando ocorre o sinistro. Porque qual que é o objetivo aqui do curso? É você, além de você entender, né, sobre a sua apólice de seguro, sobre o seu seguro ali que te dá a cobertura como acidente, é você também entender das normas que você precisa cumprir para você não ter um seguro e quando ocorrer um sinistro, você não receber indenização. Então, nos vemos no próximo vídeo.